Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje eu vou te perguntar, você faz a vontade de Deus? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem de mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Bom, se você não sabe, deixa eu te esclarecer o que significa isso. Isso significa que a gente está pedindo para Deus fazer a vontade dele aqui na terra como ela já é feita no céu. Porque no céu é feito exatamente como Deus pede, como Deus planejou, né? A terra foi entregue aos homens. E os homens, por sua vez, entregaram através do pecado a terra nas mãos do diabo. Haja em vista que o diabo, né, em Mateus 4, de 8 a 10, diz: depois o diabo levou Jesus para um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então aqui a situação onde Jesus estava jejuando, né, tinha acabado de jejuar no deserto, e ele estava sendo tentado, né, por Satanás. E quando Satanás falou então que se Jesus se prostrasse a ele daria tudo, né, todos os reinos nas mãos dele, Jesus não contrariou. Né? Então, quer dizer, realmente o mundo está nas mãos de Satanás, senão Jesus teria falado: não, o mundo não é teu. Bom, então é isso, né? É por isso que a gente deve, então, pedir para que a vontade de Deus seja feita, né? Aqui na terra como ela é feita no céu, ou seja, exatamente como Deus quer, né? Como Ele planejou. Muita gente não sabe, mas o Pai Nosso, ele é só um esboço de uma oração, né? Então, a gente deve pedir as coisas assim: ai, Senhor, aquele negócio, né, que pode ser que eu feche hoje, faz a tua vontade, né? Coloca as tuas mãos, eu quero fazer exatamente as coisas do jeito que o Senhor planejou. Então, se for uma coisa do Senhor, me mostra se realmente é do Senhor ou não. Muitas vezes o que acontece é que Deus está lá te mostrando claramente que Ele não quer isso para a tua vida e você vai lá e teme, vai e faz e depois você acaba sofrendo as consequências desse teu pecado. Se Deus te mostrou para não fazer e você foi lá e fez, isso é pecado. Então não haja na sua carne e sai fazendo as coisas que te dão na telha ou que você está morrendo de vontade. Às vezes, a gente está vendo com clareza que Deus não quer, mas a gente está com uma vontade tão grande de fazer aquilo que a gente vai lá e faz e depois fica implorando por misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, mas muitas vezes Ele vai querer que a gente aprenda a não desobedecê-lo. Ele vai querer que a gente aprenda que sim, se você não faz a vontade dele, você vai ter consequências e muitas vezes essas consequências vão ser muito sérias. Então não queira aprender, né, a duras custas que a vontade de Deus é perfeita, né, que o que Ele quer é o melhor para a gente, porque isso é uma verdade e muitas vezes você vai aprender isso da pior maneira possível. Né, quando você já desobedeceu e daí você está aí sofrendo terríveis consequências. Então fuja da aparência do mal, né? A Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal, ou seja, de todas as coisas que a gente está vendo que não são muito certas, né? Tem coisa que você está lá sentindo que não é uma coisa lá muito de Deus, que tem coisa errada no meio. Então fuja dessas coisas que podem dar errado, né? Que você vê que tem uma tendência para o pecado. Fuja dessas coisas. Outra coisa, quando você já sentiu, né, que Deus não quer aquilo para a tua vida, não fique insistindo para Ele te dar. Sabe por quê? Às vezes Ele vai te dar aquilo justamente para você entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que se você tiver o que você quer e não o que ele queria para a tua vida, você então vai se dar muito mal. Ele sabe de tudo. Ele é onipotente, onipresente, ele conhece o futuro. Então confie em Deus e não fique insistindo muito para depois ele não ter que te dar uma lição. A história de Ezequias é muito interessante porque ele era um homem assim impecável, ele realmente era um homem que andava em muita retidão, fazia as coisas bem de acordo com o que Deus queria. E daí Deus manda um recado através de Isaías falando: olha, avisa ele que ele vai morrer, né? Que é bom ele arrumar a casa dele, que ele vai morrer.
E ele fala, não, Senhor, eu não quero morrer, não faça isso comigo e tudo. E Deus fala, bom, então tá. Então ele pede para Isaías voltar lá e dizer que ele não vai morrer. E ele ainda pede uma prova, e daí então o tempo, né, para por causa dele. E isso é maravilhoso da gente ver. Nesses 15 anos nasce Manassés, né? Esses 15 anos que foram acrescentados, que ele tanto implorou para Deus dar, Deus deu. Nasceu Manassés, filho dele. Manassés foi simplesmente terrível. Ele era tão terrível que ele chegou a sacrificar os próprios filhos dele. Então, para a gente ver o que acontece, né, quando a gente, mesmo sendo excelente, Ezequias era excelente, mesmo nós nos achando, né, muito excelentes, mesmo assim, né, quando a gente pede a nossa vontade, não pede a vontade de Deus, a gente pode ter consequências péssimas. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem de mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.